Bem-vindo à Praetoria Português. No dia 20 de dezembro, a Reventure Consulting publicou um vídeo intitulado Redfin revela alerta chocante. Não compre uma casa antes de ver isso. E ele quebrou a ilusão a qual muitos ainda se apegam. A de que cortes na taxa de juros, sozinhos, resolverão o mercado imobiliário dos STUs. E se a verdade for muito mais desconfortável e muito mais urgente? Disseram-nos que 7 cortes nas taxas e um discurso mais brando do Federal Reserve seriam a cura para um mercado de imóveis paralisado. Mas os dados continuam apontando em outra direção. A Redfin relatou que as vendas pendentes caíram 5,8% nas 4 semanas que terminaram em 14 de dezembro, e a atividade de compra permanece cerca de 27% abaixo dos níveis pré-pandemia. O problema não é que o crédito desapareceu da noite para o dia. É que os preços anunciados continuam inalcançáveis. A LAR, a segunda maior construtora dos East apostou no caminho oposto e o resultado foi uma lição de economia em uma única frase. A LAR reduziu seu preço médio líquido de venda em 27% ao longo de 3 anos, e os pedidos aumentaram 16% em relação ao ano anterior. Isso é o mercado encontrando seu ponto de equilíbrio. Quando valores máximos que compradores estão dispostos a pagar finalmente cruzam com a oferta. Reduzir juros não bastou para criar esse encontro, mas reduzir preços, sim. O palestrante acertou ao apontar essa lógica causal. Cortes na taxa de juros não trouxeram os compradores de volta, portanto, os preços precisam cair. O caso da LAR, o sinal dos especuladores, a almofada do patrimônio, todos apontam para a mesma ideia central. Os compradores respondem a preços realistas, não a promessas de crédito barato. O que o palestrante não abordou, e que merece atenção, é a questão geográfica. Médias nacionais mascaram bolhas locais onde a dor já chegou, enquanto outras áreas continuam com preços fora da realidade. Não dá para tratar o mercado como se fosse um único termostato. Veja os sinais. Vendedores no Tennessee e no Texas enfrentando perdas entre os 100 mil e os 160 mil. Um apartamento em Nashville que caiu de os 650 mil para os 490 mil. Retorno bruto de revenda de imóveis caindo para menos de 25%. Um canário na mina que piscou antes do colapso de 2005-2009. Quando os lucros dos especuladores evaporaram antes do estouro do mercado em geral. Esse paralelo histórico não é uma sentença, mas sim um alerta. A compressão das margens entre os flippers profissionais costuma preceder ajustes de preços mais profundos, porque os preços de saída deles validam a matemática de aquisição. Mas, diferente de 2008, os proprietários hoje têm um enorme colchão de patrimônio, cerca de os 36 trilhões de dólares contra os 14 trilhões de dólares no pico anterior. Isso significa que uma correção de 15% a 20% redistribuiria principalmente ganhos não realizados, sem implodir o balanço das famílias. Portanto, o paradoxo é este. Uma correção significativa e visível restauraria o acesso e a demanda. Enquanto resistir ao ajuste, mantém os compradores novatos de fora e prolonga a fragilidade do mercado. A convicção do palestrante de que os preços precisam cair primeiro está correta, tanto na lógica quanto nas evidências, mas também é preciso reconhecer o contraponto legítimo. Daryl Fairweather alerta que os cortes da Lennar podem ser um caso isolado, e que a recuperação nacional ainda depende das taxas de hipoteca, da oferta de imóveis e do emprego. Precisamos fazer as perguntas difíceis. Por que os vendedores continuam presos às fantasias de 2022? Quem se beneficia insistindo que os preços vão se manter? E quem controla o silêncio, enquanto os anúncios no solo gritam o contrário? O próprio ex-presidente Trump resumiu bem o dilema. Estou olhando para isso, disse ele, mas também afirmou que não quer derrubar esses números para não prejudicar os proprietários atuais, mesmo sabendo da necessidade de ajudar os jovens e outras pessoas a conseguirem comprar uma casa. Essa tensão é o nó da política. Proteger riqueza não realizada ou restaurar o acesso à moradia? A resposta econômica é brutal, mas simples. Deixar os preços encontrarem um novo equilíbrio de mercado
para que os compradores enxerguem de fato casas ao seu alcance. Cortes nas taxas de juros não substituem a realidade dos preços. Devemos lutar por dados transparentes e localizados para que vendedores e formuladores de políticas não possam disfarçar quedas e aceitar que uma correção visível agora provavelmente reacenderia a demanda, sem repetir o pior do passado. Os compradores não voltarão enquanto os vendedores não enfrentarem a realidade. Só com preços mais baixos, a demanda por moradia será restaurada. É isso aí, meus amigos. Por favor, curtam e se inscrevam para apoiar meu canal. Vocês podem encontrar mais conteúdo no meu Spotify e no YouTube com o nome Praetoria Português. Até nos encontrarmos novamente. Aqui foi Skip o Americanos do Praetória Português.